A paz do Senhor. Como você está nesse dia? Tá tudo bem com você, com sua casa, com sua família? Eu sempre pergunto isso, porque é muito importante a nossa família estar bem. Se tem alguém da nossa família que não está bem, nós não estamos bem automaticamente. E todas as manhãs eu desejo que vá bem na sua casa, que vá bem na sua família, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez com Café com Palavra e o texto para hoje está em Salmos 40 e versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu quero falar sobre esperar no Senhor. O salmista, ele está declarando, ele está contando um testemunho. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Jesus. Deus, Ele quer que nós esperamos com paciência nele. Com paciência. Espera com paciência no Senhor. Não é só esperar. É como eu espero no Senhor. Como você tem esperado? Você tem esperado reclamando, murmurando, todo agoniado, afadigado, desesperado? Quando nós esperamos com paciência no Senhor, nós demonstramos que nós confiamos nele. Isso é confiança. Se eu me desespero, é como se eu estivesse dizendo: até quando vai demorar isso? Será que vai vir mesmo? Agora, se eu espero com paciência, eu passo para Deus aquela mensagem de que eu confio nele, que eu sei que ele virá com vitória, com livramento, com bênçãos sobre a minha vida, porque eu tive paciência, meu coração estava tranquilo diante de toda uma situação, porque a minha confiança está no Senhor e eu sei que ele vem. Isaías 40 e 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Isaías está dizendo o que acontece com aqueles que esperam no Senhor. Aleluia! Pode ser até jovem, mas eles vão cair se não tiver paciência. O Senhor, Ele é que dá força para o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Talvez você está esperando e tenha sido paciente. O Senhor, Ele vai renovando as suas forças. Se em algum momento nessa espera você não tiver nenhum vigor, o Senhor, Ele renova as suas forças, porque você esperou no Senhor. O fato de você esperar em Deus faz com que Deus libere essas bênçãos para você. Força quando você estiver cansado. Vigor para quem não tem vigor. Deus, Ele dá isso. Ele renova as nossas forças todos os dias. É por isso que nós continuamos confiando nele e esperando nele, porque Ele nos dá força para esperar nele. Você entendeu aí o segredo de esperar no Senhor? Esperar com paciência. Quem espera no Senhor tem força renovada, tem ânimo renovado, tem vigor. Aleluia. Versículo 31 fala: renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Vocês estão vendo aí, eu vi um certo pregador, um homem muito cheio de Deus pregando, e ele falava: esse versículo representa a vida do crente. Primeiro, subirão com asas como águia, né? Às vezes você está voando um voo alto, muito alto, mas de repente você não está mais voando,
você está correndo. E de repente você não está mais correndo. As lutas foram tão grandes, e você começa a andar. Mas ele disse, caminharão e não se fatigarão. Você não vai ficar parado. Por mais que você tenha declinado o seu voo, de repente você não voa mais, você está só correndo, aí você está só caminhando. Mas você não vai parar na caminhada. Você não vai desistir, porque você espera no Senhor. Aleluia. As dificuldades da sua vida vieram de tanta forma que você, alguém que estava voando, não consegue mais voar, está correndo, não consegue mais correr. De repente você começa a caminhar, mas você não desiste. Você não desiste, porque você está esperando naquele que nunca vai te deixar sozinho. Você está esperando naquele que não vai te deixar só na caminhada. Ele vai renovar suas forças. E esse pregador, ele pregava e ele dizia assim, a qualquer momento, o Senhor pode dar asas para ele novamente. E ele vai começar a voar alto outra vez. Porque Deus faz isso. Aleluia. Mas você precisa esperar nele. Você precisa confiar nele. Aleluia. Porque ao mesmo tempo que você está ali cansado, caminhando, sem forças, ele renova suas forças, ele te dá asas, te aga novamente. E você vai voar nas alturas. Você vai voar nas alturas. Não desista. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. Salmos 27:14 diz assim, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aleluia. Te anima. Anima-te. Espera no Senhor. Ele vai fortalecer o teu coração. Ele vai te fortalecer. E você vai continuar. Você vai prosseguir. Porque tem força do Senhor para você nesse dia. Recebe a força do Senhor sobre a tua vida nesse dia. Ele te fortalece. Aleluia. Ele te anima. Aleluia. Louvado seja Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aleluia. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus. Espera no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Salmo 130, versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Aleluia. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, nele há abundante redenção. Salmos 62:5 diz assim, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Glória a Jesus. Aleluia. E eu quero finalizar. 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus. O Senhor não retarda a sua promessa. Às vezes a gente acha que o Senhor está demorando, mas o Senhor, Ele retarda, esperando que nós estejamos prontos para receber a promessa dEle. Ele quer que ninguém se perca. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu quero te dizer que na hora certa virá
a resposta do Senhor para ti. Eu não sei como você está esperando, e o meu conselho: espera com paciência. Muitas vezes eu apressei o tempo de Deus na minha vida. Muitas vezes eu batalhei, eu lutei, eu corri atrás, e não foi como eu gostaria nem esperava, porque não era o tempo de Deus para mim. Quantas vezes eu fiz isso? Eu também orei dizendo: Senhor, eu quero até tal data. E o Senhor no mesmo dia falar: eu vou te dar. E Ele me deu. E quando chegou aquilo que Ele me deu, que eu pedi naquela data, também não foi como eu esperava. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então, a melhor coisa é esperar o tempo de Deus. Depois dessas experiências, né, que a gente às vezes aprende mesmo, as duras penas, a gente aprende sofrendo. E quando eu aprendi isso, eu disse: Senhor, eu não quero nem antes e nem depois. Eu quero na sua hora, no seu tempo, do jeito que o Senhor quer. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. E o tempo do Senhor é o melhor. E se o Senhor não quiser mais para mim, eu também não quero. Eu coloquei isso diante de Deus. Eu disse para Ele: eu entrego. Às vezes a gente tem que entregar, irmãos. Tem coisa que a gente precisa entregar para Deus. Entregar para Ele para mostrar que nós queremos a vontade dEle. E se Ele quiser, e se for algo que Deus já queria fazer para ti, Ele vai fazer da melhor forma. E se é algo que Deus não quer, quando você entrega, Ele vai te dar o melhor para ti. É isso que Deus quer, que a gente espera nele e que a gente confia que Ele quer o melhor. Confia que Deus quer o melhor para ti. E espera no Senhor. E se for necessário entregar, entrega. Fala: Senhor, eu te entrego esse sonho. Eu te entrego esse plano, esse projeto. Se o Senhor não quiser, eu não quero. Porque eu quero a tua vontade na minha vida. E Deus tem o melhor para você. Faça essa oração. E eu sei que Deus vai te responder. Ele tem o melhor para ti. Fica aqui o meu abraço. Eu encerro por aqui o Café com Palavra e eu espero muito que o Senhor tenha falado ao teu coração de forma poderosa e maravilhosa. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. E eu sei que ela vai encontrar um lugar no seu coração. Um lugar de transformação, de renovo, de esperança e de fé. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.